Bem, meus amigos, chegamos ao bloco 6 e agora nós vamos entrar numa das temáticas mais bacanas, um dos temas mais fascinantes do direito constitucional, que é o tema dos direitos fundamentais, não é? Quando a gente estuda os direitos fundamentais, a gente passa a analisar aquele acervo de bens que nós, como sujeitos de direitos, titularizamos e que o Constituinte entendeu que eram bens dignos da mais ampla linha de proteção jurídica. Os direitos que não são apenas direitos subjetivos como tantos outros, são aqueles que devem ser selecionados e olhados com o maior carinho, posto trafegam no campo daquilo que é necessário para viabilizar um mínimo de existência digna para as pessoas humanas. E quando a gente fala de direitos fundamentais de pessoas jurídicas, aquilo que é entendido como atrelado ao mínimo existencial de uma pessoa jurídica. Então, falar de direitos fundamentais é falar de um conjunto de prerrogativas, um conjunto de bens jurídicos que nós titularizamos, que o ordenamento jurídico nos concede e que, mais do que nos tornarmos titulares desses direitos, nós nos tornamos titulares do direito de obter uma máxima proteção a esses direitos, porque são eles os direitos atrelados ao mínimo existencial, à dignidade que a gente precisa ter sempre preservada como pessoa humana. Os direitos fundamentais são trabalhados na Constituição dentro de 5 capítulos. Eles são divididos em 5 famílias. Não obstante, a doutrina tenha diversas classificações e por diferentes critérios, o Constituinte agrupou os direitos fundamentais em 5 famílias. E se vocês pegarem o título 2 da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais, vocês perceberão que essas 5 famílias nada mais são do que os 5 capítulos desse título 2º da Constituição, que vai do artigo 5º ao artigo 17. Primeiro, se elencam os chamados direitos individuais e coletivos. Depois, no 2º capítulo, os direitos sociais. Depois, os direitos de nacionalidade, ligados à nacionalidade, ao nosso vínculo como membros da nação brasileira com o nosso país, o nosso Estado e o nosso regime jurídico. Depois, os direitos políticos. E, por fim, em 5ª posição, aparecem ali os direitos dos partidos políticos. Do artigo 5º ao artigo 17, divididos nesses 5 capítulos, a gente se depara, portanto, com as normas constitucionais que declaram, que reconhecem e que asseguram proteção máxima a esses direitos, a essas famílias de direitos, todas elas formando o catálogo dos direitos fundamentais internalizados na nossa Constituição. O artigo 5º, com seu caput, seus 78 incisos e os seus parágrafos, o artigo 5º, ele nos apresenta o rol dos direitos individuais e coletivos. Ali aparecem a maioria, quase todos, os chamados direitos de liberdade. Aqueles direitos que foram conquistados no movimento histórico que foi conhecido como a primeira dimensão histórica, a primeira era, o primeiro momento de afirmação de direitos humanos em face de abusos do Estado. Surgiram ali os direitos individuais. Da evolução dos direitos individuais para os direitos coletivos, para a busca da tutela jurisdicional coletiva, a gente demorou um pouco, mas chegamos lá também. E dentro desse rol de direitos individuais, direitos de liberdade, direitos de eficácia negativa, impõe ao Estado um dever de abstenção, de se afastar de um comportamento negativo para não impedir, não prejudicar o exercício das nossas liberdades, se encontra um dos mais nobres direitos, que é o que a gente vai trabalhar nessa questão. Essa questão nos remete não apenas aos direitos fundamentais, mas a um dos mais importantes direitos fundamentais de liberdade, de primeira dimensão, que foram consagrados ao longo da história e são dignos de proteção na nossa Constituição. Eu falo dos direitos que todos nós temos de nos associarmos, o direito de associação, para que associados possamos unir força, ideias, trabalho, capital, direcionando a nossa atividade de forma conjunta para potencializarmos maior eficiência, melhores êxitos na persecução de quaisquer que sejam os resultados delimitados, como os resultados a serem alcançados no objeto ali estabelecido como atividade fim daquela associação. Então, desde que para fins lícitos, vedando-se apenas as que tivessem um propósito de caráter paramilitar, vedadas apenas as associações feitas por pessoas para fins paramilitares, toda e qualquer finalidade é contemplada. Então, desde que eu tenha um fim lícito, lato sensu falando, tudo aquilo que não seja ilícito, proibido, vedado,
eu posso me associar com quantas sejam as pessoas para que juntos constituamos uma pessoa jurídica de direito privado, para que através dessa pessoa jurídica chamada associação, possamos buscar um fim que gere a satisfação de interesses comuns que partilhamos. A liberdade de associação independe de autorização estatal. A Constituição, vocês vão perceber, dedica 5 incisos do artigo 5º para esse propósito. Não é coisa boba. Você ter um dispositivo, uma linha na Constituição destinada a você já é sinal que você é muito importante. Imagine, dentro do mais nobre artigo da Constituição, sem nenhum demérito aos demais, o artigo 5º. O artigo 5º tem 78 incisos, 5 são apenas para cuidar do direito de associação. Tudo bem? Então, bom, vamos ler o enunciado da questão e aí a gente vai entender o que é que aconteceu na historinha que envolve o direito fundamental de associação. Vamos ver as perguntas e eu separei aqui o artigo 5º para que a gente possa fazer a leitura dele, o inciso 18, o inciso 19, o inciso 20, o inciso 21. A gente vai fazer uma leitura adequada e aí a gente vai entender o porquê das respostas que serão dadas. Vamos à leitura da questão, joga na tela. A Associação Alfa, regularmente constituída e atuante há mais de 10 anos, representa interesses de pessoas portadoras de deficiências no município X da Federação, onde tem sua sede. Inconformada com a omissão do governo municipal no que tange à prestação dos serviços de saúde, especialmente no que diz respeito ao tratamento prestado a pessoas portadoras de deficiências nos postos de saúde municipal, questionou administrativamente, em nome próprio, e na defesa dos interesses e direitos de seus associados, o comportamento estatal, pedindo esclarecimentos, justificativas e soluções. O secretário de Saúde, em resposta, se recusou a atender o pleito, sob o argumento de que não fora apresentado documento provando a autorização dos associados para serem representados. A associação reiterou o pleito, informando que seu estatuto tem cláusula geral expressa, concedendo essa legitimação. E, novamente, o secretário se recusou a acatar os pedidos, sendo que, dessa vez, ordenou, sob o fundamento de que sua criação não foi autorizada pelo poder público e do exercício do poder de polícia para preservar a supremacia do interesse público, a suspensão por 90 dias das atividades da associação, conforme autorizado em norma fixada em portaria editada pelo secretário anterior e ainda em vigência. Diante dessa narrativa, indaga-se. Bom, antes das indagações, qual é a narrativa? Vamos reler a questão para que a gente tenha uma adequada compreensão, né, do que está acontecendo aqui nessa historinha. A Associação Alfa, regularmente constituída e atuante há mais de 10 anos, representa interesses de pessoas portadoras de deficiência no município X da Federação, onde tem sua sede. Inconformada com a omissão do governo municipal no que tange à prestação dos serviços de saúde, especialmente no que diz respeito ao tratamento prestado a pessoas portadoras de deficiências nos postos de saúde municipal, questionou administrativamente, em nome próprio e na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, o comportamento estatal, pedindo esclarecimentos, justificativas e soluções. O secretário de Saúde, em resposta, se recusou a atender o pleito sob o argumento de que não fora apresentado documento provando a autorização dos associados para serem representados. A associação reiterou o pleito, informando que seu estatuto tem cláusula geral expressa, concedendo essa legitimação. E, novamente, o secretário se recusou a acatar os pedidos, sendo que, dessa vez, ordenou, sob o fundamento de que sua criação não foi autorizada pelo poder público e do poder de polícia a ser exercido para preservar a supremacia do interesse público, a suspensão por 90 dias das atividades da associação, conforme autorizado em norma fixada em portaria editada pelo secretário anterior e ainda em vigência. Diante dessa narrativa, indaga-se. Bem, meus amigos, parece, claro, que o que se tem aí é um conflito entre uma determinada associação que tem o propósito de proteger, de representar
pessoas portadoras de deficiências e a administração pública de um determinado município, em que a associação, certamente ali indignada, com o modo como o poder público vem executando as políticas públicas de saúde local. A associação, possivelmente ali insatisfeita com algumas omissões do poder público no que tange à prestação de serviços de saúde, em especial, como ficou bem grifado na questão, né, no que tange ao tratamento prestado às pessoas portadoras de deficiência nos postos de saúde municipal, né, que infelizmente é uma realidade que a gente acompanha no Brasil inteiro. A baixa qualidade, e não deveria ser assim, da prestação dos serviços de saúde pública, especialmente nos postos de saúde de muitos municípios do Brasil, que sai de todos, eu não posso generalizar, eu sei que isso é injusto com quem faz uma boa gestão de saúde pública municipal, e a gente termina botando todo mundo como farinha do mesmo saco. Então, ressalvando aqueles gestores, ressalvando aqueles municípios em que se faz um bonito trabalho, infelizmente, em muitos, que está na maioria dos municípios brasileiros, talvez no seu, a gente assista a população sofrendo. Imagine a população como um todo já sofre, imagine aquelas pessoas que além de estarem enfermas, como as demais que vão ao posto de saúde, ainda sofrem por terem uma deficiência. Pessoas que são portadoras de deficiências, de transtornos, elas têm uma dificuldade maior. É evidente, não quer dizer que tem uma dignidade menor. Evidentemente que não estou falando que seria uma aberração falar isso. Eu só estou colocando, e acho que todo mundo tem bom senso aqui, né? E se tiver algum amigo aí, portador de deficiência me assistindo, receba com carinho a minha fala, com o máximo respeito, né? E inclusive imbuído na causa aí de tutela das pessoas portadoras de deficiências, né? Essas pessoas têm um sofrimento maior, têm evidentemente, às vezes, uma dificuldade motora, uma dificuldade física maior. E o que é que acontece? Infelizmente, não se dá o devido tratamento, não se desenvolve as políticas de inclusão, de facilitar a acessibilidade para essas pessoas. Isso é uma realidade no país. Bom, diante disso, o que é que a associação fez? Você deve ter recebido informações dos associados, de parentes dos associados, e ela, como uma entidade que tem uma previsão expressa no seu contrato social, no seu estatuto, para representar os interesses, defender os direitos dos seus associados, foi pedir à administração municipal uma satisfação. Então ela pediu primeiro esclarecimentos. Olha, esclareça o que está acontecendo. Esclareceram? É isso? A realidade é essa? Eu quero ouvir vocês, porque eu ouvi a narrativa do meu associado, eu quero que vocês me esclareçam, agora justifiquem por que o quadro é esse e apresentem soluções. Então ela foi pedir aquilo que todo mundo pede, esclarecimentos. Primeiro eu quero que você me elucide o que está acontecendo, me dê a sua versão. Ah, então é isso? Por que está assim? Me dê as razões para eu entender, porque de repente, se você me justificar de uma maneira plausível, eu até posso tirar mágoa do meu coração em relação a você como gestor. Porque não tem dinheiro, porque não foi liberada a verba, porque no orçamento não se deu verba, porque a verba está preta. Aí eu vou entender, não quer dizer que eu vou concordar. Mas pelo menos eu vou conseguir entender por quê. Eu vou dizer, cara, não quer dizer que está certo, mas eu entendi o lado do cara. Ele não tem como fazer mágica, então justifique. Agora, diante disso tudo, qual é a solução que você tem a me oferecer? Eu tenho aqui 50, 500, 5 mil, 5 associados que precisam dos serviços de saúde e não estão encontrando o tratamento adequado. Qual é a solução que você propõe? E, infelizmente, qual foi a resposta dada pelo secretário? É o famoso, não vou nem te ouvir. Vou arrumar argumento para dizer que não vou te ouvir. E o secretário disse, olha, não tenho que me manifestar, não tenho que acolher os seus pleitos de oferecer esclarecimentos, justificativas ou um plano de soluções, porque você não me demonstrou que você tem legitimidade para representá-los. Cadê o documento que prova que você está autorizado a representar eles? Você, como associação, é uma pessoa jurídica, você não tem deficiência. Então, o eventual déficit de qualidade na prestação do serviço público de saúde não atinge você, atinge as pessoas portadoras de deficiência. Tudo bem, são associados. Mas cadê o documento que prova? E aí o que é que esse secretário fez? Se recusou a dar uma satisfação. Uma postura de imensa inabilidade para quem assume uma função pública de tamanho relevo. Um cargo público que dispensa o exercício de várias funções de tamanha magnitude no cenário político, administrativo, federativo. Então esse secretário disse, não vou lhe dar satisfação. Fundamento. Você não me trouxe um documento expresso mostrando que você está autorizada a postular aqui na administração em nome deles. Será que essas informações são eles que realmente querem ou é você que está querendo? De repente você, como diretor da associação, é o inimigo político do prefeito e quer aqui documentar informações? Me prove que você está autorizada, porque o interesse é deles e não seu. É dos associados e não seu. Você não me provou. O que é que a associação fez? Retrucou dizendo, olha, eu não preciso de um documento deles expressamente me dando autorização, porque eu tenho uma cláusula geral no meu estatuto
que diz que eu tenho legitimidade para representá-los. Então tem previsão expressa no meu estatuto. Secretário Pau da Vida, além de devolver a mesma resposta, que não ia prestar esclarecimento nenhum, ele foi além e ordenou a suspensão por 90 dias das atividades da associação. Então, alegou exercício do poder de polícia, alegou que era necessário para defender a supremacia do interesse público e ordenou o fechamento. E detalhe, o ato dele respaldado por uma norma fixada numa portaria editada na Secretaria de Saúde do município por um secretário anterior, portaria essa que não foi revogada, que estaria em vigência. Esse é o quadro fático. A associação pediu informações, a negativa das informações veio sob o fundamento que ela não apresentou uma legitimação expressa em documento autorizativo dos associados para serem representados numa impugnação administrativa, numa manifestação perante a administração, num processo administrativo, se é que a gente pode assim chamar, né? E o secretário se recusou sob esse fundamento. Está correta a postura do secretário? Ou ela teria que ter apresentado uma autorização expressa individual dos associados? O secretário poderia ordenar a suspensão por 90 dias das atividades da associação com base numa norma expressamente prevista numa portaria em vigência? Vamos às perguntas, que elas vão estar atreladas a exatamente essa reflexão. Acho que a historinha ficou clara. Joga na tela as 3 perguntas. Podem as associações representar extrajudicialmente os seus associados, postulando na defesa de seus direitos? Me bote pequenininho ali embaixo. Fundamente sua resposta. Um café servido? Podem as associações... meu amigo Valdir, um café, irmão. Você está servido? Nosso bravo Câmara aqui, que está nos estúdios aqui do portal, nos ajudando gentilmente na geração desse conteúdo e imagem para vocês, operando ali na mesa para inverter a câmera, slide, bota o professor, esse efeito de ficar pequenininho. Você não tem noção o grande valor que esses rapazes têm aqui, essas meninas também que atuam aqui nas filmagens, uma equipe campeã. Mas vamos lá, voltando para o foco. Podem as associações representar extrajudicialmente os seus associados, postulando na defesa de seus direitos? Fundamente sua resposta. Letra B. Com base nas informações narradas no caso e a atual jurisprudência do STF, a previsão na cláusula genérica do Estatuto autorizando a representação seria suficiente para legitimar a entidade associativa a postular na defesa dos seus associados? Fundamente sua resposta. Com base nas informações narradas no caso e a atual jurisprudência do STF, a previsão na cláusula genérica do Estatuto autorizando a representação seria suficiente para legitimar a entidade associativa a postular na defesa dos seus associados? Fundamente sua resposta. Letra C. Considerando que a portaria mencionada ainda esteja em vigência, caberia a aplicação da medida de suspensão determinada pelo secretário? Justifique sua resposta. Gente, as letras A e C são super tranquilas. A polêmica aqui será na letra B, né? E eu trouxe essa questão por conta de um recurso extraordinário, fantástico, que virou um grande precedente no Supremo de alguns anos atrás, de 2014, né? Para que a gente possa avaliar o case e vocês tomarem ciência de como é que anda o posicionamento do Supremo Tribunal Federal nesse assunto, para que possa fazer uma resposta adequada na prova. Eu vou começar pela letra A, que está lá em cima. Podem as associações representar extrajudicialmente os seus associados, postulando na defesa de seus direitos? Fundamente sua resposta. Bom, gente, a resposta aqui é simples. Desde que autorizadas expressamente, as associações podem postular judicial e extrajudicialmente na defesa dos interesses dos seus associados, desde que autorizadas expressamente. Essa previsão consta no artigo 5º, inciso 21 da Constituição. Se vocês passarem o olho na Constituição, no artigo 5º, inciso 21, vocês vão constatar a previsão no texto de que as associações, desde que expressamente autorizadas, podem representar judicial e extrajudicialmente os interesses, defender os direitos dos seus associados. A grande polêmica é no que consiste essa autorização expressa. Basta ser no estatuto, tem que ter um documento extra, tem que ser fixado em Assembleia Geral, não é? Então,
A resposta da letra A é mais simples. A pergunta é: podem as associações representar extrajudicialmente os seus associados, postulando na defesa dos seus direitos? Fundamente sua resposta. E a resposta é: depende. Se houver autorização expressa, sim. Nesse sentido, havendo autorização expressa, a associação pode representar judicial ou extrajudicialmente os seus associados, postulando na defesa dos seus direitos e dos seus interesses. Então a resposta merece essa cautela. Depende. Desde que haja autorização expressa para tal, a associação poderá representar judicial e extrajudicialmente os seus associados, postulando na defesa dos seus direitos e interesses. Essa previsão é expressa na norma do artigo 5º, inciso 21 da Constituição. Essa previsão é expressa na norma do artigo 5º, inciso 21 da Constituição. Ok? Bom, antes da letra B, eu vou pular para a letra C, porque aí eu já trago os dispositivos constitucionais que eu preparei no slide para vocês, analisando em conjunto as letras A e C. O que é que diz a letra C? Considerando que a portaria mencionada ainda esteja em vigência, caberia a aplicação da medida de suspensão determinada pelo secretário? Justifique sua resposta. Bom, meus amigos, nos termos do artigo 5º, inciso 19, a suspensão das atividades de uma associação só pode ser imposta por decisão judicial. O Poder Executivo não tem a prerrogativa de suspender o exercício das atividades da associação. Os associados têm, no exercício de suas atividades fins, uma garantia constitucional. É um direito fundamental, que não pode ter o seu exercício impedido temporariamente, suspenso, por uma ordem do poder público. O poder de polícia não alcança essa esfera de liberdade. Somente mediante ordem judicial se pode suspender a continuidade do exercício das atividades da associação. O princípio da liberdade associativa, o propósito associativo seria fatalmente ali atingido. Não é? Então, esse direito que nós temos de nos associarmos e de continuarmos a exercer as atividades associativas é uma garantia constitucional. Então, a nossa Constituição, no artigo 5º, ela não apenas assegura que é garantido a todos o direito de se associar, de se manter associado, de livremente se retirar caso for da sua vontade, mas ela diz que, instituída a associação para fins lícitos, não sendo para fins paramilitares, nenhum agente público do Poder Executivo, da administração, pode suspender as atividades da associação. A suspensão só pode ser imposta por ordem judicial, somente juízes é que podem determinar a suspensão das atividades, a parada temporária do funcionamento. Do mesmo modo, somente por decisão judicial se pode ordenar uma extinção compulsória de uma associação. Inclusive, para determinar o fechamento, tem que ser por decisão judicial já transitada em julgado. Se a decisão ainda não tiver transitada em julgado, coberta pelo mando da coisa julgada, não pode ordenar o cancelamento definitivo, o fechamento, a extinção, né, compulsória da associação. Então, com base nessa previsão do artigo 5º, inciso 19, é equivocado o ato do secretário, no que tange a expedir uma ordem de suspensão por 90 dias, ainda que a portaria esteja vigente. Essa portaria é inconstitucional. Entendem, meus amados? Então, vamos lá. Certamente essa portaria regula alguma lei, e a lei é que seria inconstitucional, não é? Então, certamente a gente teria nessa lei uma inconstitucionalidade, a lei regulamentada possivelmente pela norma editada pelo secretário dentro daquela portaria. A portaria é o instrumento que normalmente é editado pelo secretário, que edita instruções normativas ou portarias, não é isso? Então, vamos fazer a resposta da letra C? Considerando que a portaria mencionada ainda esteja em vigência, caberia a aplicação da medida de suspensão determinada pelo secretário? Justifique sua resposta. Bom, qual seria a resposta correta? Não. Não caberia a aplicação da medida de suspensão determinada pelo secretário, ainda que a portaria mencionada esteja em vigência. Isso porque a Constituição da República, no artigo 5º, inciso 19, isso porque a Constituição da República, no artigo 5º, inciso 19,
estabelece que somente mediante ordem judicial se pode suspender as atividades de uma associação. Isso porque a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 19, determina que somente mediante decisão judicial se pode suspender as atividades de uma associação. Nenhum agente do Poder Executivo, nenhum agente público do Poder Executivo pode, no exercício do poder de polícia, prejudicar, suspendendo a continuidade dessas atividades. Eu colocaria mais um comentário. A narrativa da questão, ela disse que o secretário ordenou a suspensão das atividades sob o fundamento de que tinha uma portaria autorizando, que era para proteger a supremacia do interesse público, e eles estavam no exercício de poder de polícia fazendo isso, mas um dos fundamentos é que não existia autorização dada pelo poder público para essa associação ter sido criada. E o direito de criar associação independe de qualquer autorização estatal. É a regrinha, meus amigos, do artigo 5º, inciso 18. Então, eu ainda botaria um plus aqui, ainda botaria uma linha final nessa resposta. Por fim, registre-se que não é necessária autorização do poder público para a criação e funcionamento de uma associação. Não é necessária a autorização do poder público para a criação e funcionamento de uma associação, conforme previsão expressa do artigo 5º, inciso 18 da Constituição. Tudo bem? Antes da letra B, eu vou jogar na tela o artigo 5º com os incisos 17 a 21, que são os 5 incisos, pode me tirar da tela, que disciplinam esse direito fundamental importantíssimo. Olha o que aqui diz o artigo 5º, inciso 17. É plena, deixa eu mudar a cor aqui para chamar a atenção, botar um verdinho aqui. É plena a liberdade de associação, desde que para fins lícitos, vedada apenas a que tiver caráter paramilitar. Olha o inciso 18 que nos interessou diretamente aqui na questão. A criação de associações, e na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Quando a gente fala da interferência estatal, é a interferência aqui do Poder Executivo, porque logo abaixo vocês vão ver que o Poder Judiciário pode determinar a suspensão ou até mesmo a extinção das atividades associativas, correto? Então, vejam o que diz o inciso 18. A criação de associação independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Isso aqui é suficiente para mostrar que o secretário errou ao ordenar a suspensão das atividades por 90 dias. A portaria é inconstitucional. Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, que é o de dissolução compulsória, o trânsito em julgado dessa decisão. Então, os incisos 18 e 19 vão fundamentar a resposta da letra C, mostrando que o secretário se equivocou. Ele não pode, sob o argumento de defender a supremacia do interesse público e de ser legitimado a exercer poder de polícia e de existir uma portaria autorizando, suspender as atividades da associação. Ele violou as normas constitucionais dos incisos 18 e 19 da Constituição. Bom, inciso 20, importantíssimo para o que a gente vai interpretar na letra B. Inciso 20. Ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Ninguém é obrigado a se associar, né, a associar-se, como diz o texto, né, numa boa concordância do português, e nem de se manter associado. Você só entra se quiser, e a partir do momento que você queira sair, lhe é assegurado constitucionalmente o pleno direito de se dissociar. Você não é obrigado a continuar associado a uma associação e com outros associados com quem você perde o interesse de se manter no vínculo, né? E o inciso 21, né, os incisos 20 e 21 estarão ali ligados diretamente à questão da letra B. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Gente, qual é a polêmica, então, para a letra B? O que significaria esse expressamente autorizados? Expressamente aonde? No contrato social, no estatuto, nos atos constitutivos?
expressamente na declaração individual de cada associado, expressamente através de uma decisão tomada em Assembleia Geral fixando para quais perfis de comportamentos e atos. Então, joga essa imagem agora cheia para... Peraí, deixa eu voltar na letra B, vamos ver a pergunta de novo. Letra B. Com base nas informações narradas e, no caso, e a atual jurisprudência do STF, a previsão na cláusula genérica do Estatuto, autorizando a representação, seria suficiente para legitimar a entidade associativa a postular na defesa dos direitos dos seus associados? Joga essa imagem cheia para mim. Bom, aqui nós temos 3 entendimentos. Você, pesquisando esse assunto com carinho na doutrina, você vai perceber que é possível a construção de 3 interpretações diferentes. Uma mais ampla, uma intermediária e uma bem mais restrita. Bom, é o seguinte. Alguns amigos, alguns colegas, entendem que quando o Constituinte disse, no artigo 5º, que artigo 5º, inciso 21, que se houver autorização expressa, a associação pode representar judicial e extrajudicialmente seus associados, bastaria uma previsão nos atos constitutivos, no Estatuto. Uma primeira parcela de colegas na doutrina entende o seguinte, olha, uma pessoa que se associa, se vinculando a uma associação, ela deve ler o Estatuto. Então, ela está sabendo que o Estatuto autoriza que a associação passe a representá-la, a postular na defesa dos interesses, dos direitos dela. Então, uma primeira leva de colegas, esse posicionamento é minoritário, vai dizer que basta uma previsão no Estatuto para que os associados se vinculem à liberdade da associação de processar pessoas, de impugnar atos da administração, de formalizar questionamentos vinculando elas. Aí você vai dizer, tudo bem, professor, e qual o problema nisso? Calma, gente, pode ter problema nisso. O fato de eu me associar e dizer que a associação me representa, o Estatuto dizer que ela pode me representar, não quer dizer que, caso a caso, eu concordaria com ela processar qualquer tipo de pessoa, de ela ajuizar ações em face de quaisquer pessoas. Eventualmente, ela vincula ali meu nome, né, como um representado, ou como um substituído, se for o caso, numa demanda que eu, em particular, poderia não concordar. Os efeitos da decisão poderiam me atingir. Os efeitos da coisa julgada, os limites subjetivos da coisa julgada, né? Então, a depender de estar colocando, me vinculando, eu posso ter envolvimento com a administração pública em certos tipos de relações, isso pode me causar um mal-estar. Então, há um primeiro entendimento que desagrada muita gente, que é o entendimento que diz que o simples fato de existir uma cláusula genérica no Estatuto, que toda associação tem. O primeiro entendimento é que esse simples fato de existir uma cláusula genérica no Estatuto já é suficiente para legitimar a associação a postular na defesa, nos interesses dos associados para todos e quaisquer fins, em quaisquer situações ilimitadamente. Observem os riscos que isso pode gerar de desconforto para os associados. Mas quem defende isso, defende o seguinte, olha, o texto constitucional é claro, basta que exista uma autorização expressa, o Constituinte não disse aonde teria que ver essa autorização, não somos nós, intérpretes, que vamos restringir. Então, basta que exista uma previsão no Estatuto. Indo além, esse primeiro entendimento doutrinário se apoia numa reflexão que é a seguinte, não está escrito na Constituição que o associado pode se retirar a qualquer momento? Que é livre o direito de se dissociar, afinal ninguém pode ser compelido a se associar ou a se manter associado. Então, se ele está insatisfeito, ele se retira da associação. A associação tem um estatuto que ele leu quando se associou, que diz que ela pode representá-los, ele e a todos os demais associados, para todos os fins e direitos, judicial e extrajudicialmente. Entendem? Então esse é um primeiro entendimento, que inclusive você pode, caso queira, se filiar a esse entendimento. É uma liberdade sua como intérprete de pensar dessa maneira. Eu não penso assim. Mas eu tenho amigos que ensinam direito constitucional e entendem que o simples fato de existir cláusula genérica no Estatuto já permite que a associação postule para todos os fins e direitos. Bom, há um segundo entendimento, que vai dizer não. Essa cláusula genérica vai permitir que a associação represente associados, defenda os interesses e direitos em atos que sejam os chamados atos de menor importância, de menor relevo. Atos instrumentais, é participar de uma reunião, é representar os associados numa audiência pública, mas não para formalizar demandas. Não para impugnar atos, para instaurar processos administrativos ou ajuizar ações, né, impugnando judicialmente quaisquer que sejam os atos e feitos e situações. Então, uma segunda corrente, numa posição mais flexível, diz, olha, realmente,
Para atos intermediários, atos instrumentais, esses atos devem ser que analisar caso a caso. Não há um rol dizendo quais são esses atos, evidentemente. É uma questão de razoabilidade. Para atos de menor importância, que são os atos acessórios, instrumentais, atos básicos e do dia a dia, a associação poderia tranquilamente, independente de uma autorização expressa, representar os associados, participar de um programa de televisão, um representante da associação falando em nome de todos, né? Enfim, poderia. Mas para processar, para ajuizar ações ou impugnar atos da administração, se dependeria de uma autorização diversa, não seria apenas aquela do estatuto. Os associados teriam que expressamente consentir em ter seus nomes vinculados e ter uma impugnação veiculando os seus interesses pessoais. Tudo bem? E há um terceiro entendimento. Esse terceiro entendimento diz o seguinte: para esses atos instrumentais e acessórios e para as impugnações administrativas, para impugnações ali extrajudiciais de atos da administração, não seria necessária uma autorização expressa dada individualmente pelos associados. Só seria necessária a autorização expressa dos associados se fosse para impugnações judiciais, para o ajuizamento de ações. Bom, então eu tenho 3 entendimentos. O primeiro que diz que basta a previsão genérica na cláusula genérica do estatuto e a associação pode defender e representar os associados em nome deles, inclusive para quaisquer fins. Essa posição é minoritária. A segunda que diz que só é necessário autorização para atos de impugnações extrajudiciais ou judiciais, né? Os atos acessórios, os atos que sejam meramente instrumentais do dia a dia não dependeriam de autorização. E há um terceiro entendimento, que vai dizer que somente para impugnações judiciais, somente para a propositura de demandas em juízo é que seria necessária uma autorização individualmente dada, e uma autorização especial, né? E aí, como é que funciona essa autorização especial? Ela pode ser dada individualmente por cada associado, ou pode ser que numa Assembleia Geral da Associação, os associados votando concedam uma autorização especial para certos tipos de ações. Por exemplo, a associação quer ajuizar uma ação contra o município por conta dessa questão do não fornecimento de medicamentos específicos para certos portadores de determinadas deficiências, que às vezes nem atinge a todos os associados. A diretoria da associação convoca uma Assembleia Geral para tal. Na Assembleia pode ser que se vote que a associação fique autorizada. Aí sim, é uma autorização especial, não é apenas a cláusula genérica do Estatuto. Bom, esse caso foi levado ao Supremo. E o que é que o Supremo entendeu? O Supremo, em 2014, ele determinou um posicionamento que não agradou a todos na doutrina, mas que eu, em particular, concordo, dizendo o seguinte: para impugnações judiciais, para o ajuizamento de ações, a associação só estará vinculando os associados que concederem autorização especial. E essa autorização especial pode ser dada através de procuração individual, termo individual autorizativo, ou fixada em Assembleia Geral, convocada especialmente para esse fim. Se na ata da Assembleia estiver previsto que os associados autorizaram o ajuizamento da ação representando os interesses deles, eles podem ser sim vinculados naquela ação, poderão executar o título executivo judicial formado com a sentença eventualmente condenatória, poderão se beneficiar dos efeitos da coisa julgada individualmente, se eles deram autorização especial individualmente, ou se foi fixado em Assembleia Geral, nos termos do Estatuto e conforme a legislação de regência, essa autorização especial. Entenderam? Esse foi o precedente do Supremo. Para fins judiciais, é necessário, para processar alguém em juízo, a associação só vinculará os seus associados se houver autorização especial. Não basta a cláusula genérica do Estatuto. Então, essa questão está pacífica no Supremo. Não basta a cláusula genérica do Estatuto, aquela primeira corrente já foi por terra, não é? Para as demandas judiciais. Só será representado na demanda judicial, só estará vinculado ao processo e aos efeitos da coisa julgada, só poderá se beneficiar das decisões judiciais transitadas em julgado, da sentença, só poderá executar o título executivo, caso se forme um título ali condenatório, condenando alguém a indenizar, a receber um medicamento, a receber um tratamento especial, aquele associado que deu a autorização especial, que pode ser de forma individualizada ou conforme fixação em Assembleia Geral, delimitando, convocada para aquele fim específico de ajuizamento daquela ação. Tudo bem? A nossa questão, todavia, ela fala de petição extrajudicial. Então, o precedente do Supremo, ele não foi em relação a um caso de peticionar na administração. Todavia,
A doutrina majoritária, depois desse precedente de 2014 do STF, a doutrina majoritária passou a dizer, olha, se o Supremo entendeu que para processar alguém em juízo seria necessário a autorização especial, imagine para processar a administração, ainda que extrajudicialmente. Às vezes, em juízo, a associação vai processar outro particular, a imprensa, um canal de comunicação, uma sociedade empresária qualquer, um fornecedor de um determinado tipo de mercadoria, de remédio, de bem. Pô, se para processar um particular em juízo é necessária a autorização especial, imagine para processar o Estado, vincular um associado no processo contra o Estado. Ainda que em sede administrativa, não faria nenhum sentido para processar o Estado judicialmente tem que ter autorização especial e para processar o Estado administrativamente não precisa ter autorização especial. Então, o entendimento majoritário da doutrina é que após o precedente de 2014 no STF, para que se possa processar alguém, a associação só estaria vinculando os associados só estariam vinculados a esse processo e aos efeitos da decisão, que podem ser efeitos benéficos, uma decisão que assegure direitos, acesso a bens, a informações, a medicamentos, a exercício de prerrogativas, só vai poder se valer dos efeitos da decisão aquele associado que deu a autorização expressa. A autorização especial não vai se beneficiar da decisão, não vai ser atingido pelos efeitos da coisa julgada, se ele não deu a autorização especial. Não vai ser beneficiado pela mera autorização genérica da cláusula geral do Estatuto. Essa autorização especial pode ser dada individualmente ou em Assembleia Geral. Se foi feito uma Assembleia Geral e foi votado que isso seria feito, aí sim. E aí o associado que não queria eventualmente participar poderia pedir a exclusão do nome dele. Entendeu? Bom, vamos voltar para a pergunta aqui na tela para a gente construir uma resposta. Tá? Então, vamos lá. Inclusive, viu, deixa eu até já te dar o número do RE, caso você queira pesquisar. RE 573.232. RE 573.232, tá certo? De Santa Catarina, se eu não me engano, não tenho certeza do estado, né? O relator foi à época o ministro Marco Aurélio, foi em 14 de maio de 2014. Tá? Eu não me recordo exatamente se foi Santa Catarina, se foi São Paulo, juro que eu não me recordo. Mas esse é o número do julgado, RE 573.232. Então vamos lá. Com base nas informações narradas no caso e a atual jurisprudência do STF, a previsão da cláusula genérica do Estatuto autorizando a representação seria suficiente para legitimar a entidade associativa a postular na defesa dos seus associados? Fundamente sua resposta. Me bote pequenininho. O que é que você vai dizer? Com base na jurisprudência recente do STF, não basta uma autorização genérica no Estatuto para que a associação possa postular representando os seus associados. Seria necessário uma autorização especial, que pode ser dada individualmente ou mediante deliberação coletiva em Assembleia Geral da associação. Tudo bem? Essa é a resposta correta. Não basta, tá? Não basta, né? Como foi a pergunta, com base nas informações narradas, não seria suficiente, a resposta seria, não seria suficiente a mera autorização genérica numa cláusula do Estatuto. Seria necessária a autorização especial concedida individualmente pelos associados ou fixada coletivamente em deliberação em Assembleia Geral convocada para esse propósito. Não havendo autorização especial, anote na resposta, não havendo autorização especial, os associados não se sujeitariam, não havendo autorização especial, os associados não se sujeitariam aos efeitos da decisão proferida no processo. Os associados não se sujeitariam ao efeito da decisão fixada no processo. Tudo bem, meus amados? Bom, é isso. Bom, então, moçada, joga a imagem para mim. Vamos agora ao nosso último bate-papo. Nós vamos agora para os blocos finais. Vamos conversar sobre a questão prático-profissional, sobre a nossa peça processual. E eu tenho certeza que vocês vão adorar outra questão linda que está vindo aí pela frente. E aí, como a gente já sabe, né? Agora que a gente encerrou as 4 questões discursivas e a gente vai começar a questão prático-profissional, a gente tem 3 desafios. Diante da narrativa da história que vocês vão ler aí, né?
identificarmos qual é a peça processual adequada para solucionar o caso judicialmente. 2, qual é a tese jurídica, quais são os argumentos jurídicos corretos para defender os interesses do personagem da questão, que é o nosso cliente. E 3, elaborarmos a peça processual. Tudo bem? Vamos agora para os blocos finais.